Olá, meu nome é Matheus Marques, sou engenheiro químico formado pela UFRJ, atualmente mestrando da COP, e hoje nós vamos falar sobre a dualidade onda-partícula e o princípio da incerteza, ok? Então, dualidade, onda-partícula, ok? A gente viu que o efeito fotoelétrico ele trouxe algumas evidências para a gente de que a luz era constituída por partículas. E essas partículas eram os nossos pacotinhos mínimos de energia, conhecidos como fótons. Ok? Mas se a luz é constituída por partículas, como é que a gente explica o comportamento ondular da luz? Uma das provas maiores da natureza ondular da luz são os fenômenos de difração, e que podem ser vistos quando a gente tem o experimento de dupla fenda de Young. Tá? Então, o que é isso? Se a luz ela tivesse um comportamento puramente particular, ou seja, se ela tivesse um comportamento puramente de partícula, o que a gente ia observar quando a luz passasse por duas fendas em uma parede? O resultado seria mais ou menos isso aqui. Ó. Vamos pensar aqui, ó, em duas fendas. Tá? Essa aqui, e eu vou desenhar mais uma aqui. Uma aqui e outra aqui. O que a gente vai observar aqui? Vamos botar uma outra plaquinha aqui, tá? A gente observaria o seguinte. Se aqui eu tivesse um canhão de fóton, tá? Eu observar isso aqui, ó. Se ela tivesse puramente um comportamento particular. Eu iria observar apenas duas marcas no detector. Porém, o que a gente realmente observa é o seguinte. Olha que doideira. Na prática, o que a gente observa é que a gente tem... Deixa eu trazer para cá. A gente tem uma marcação aqui, 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 aqui. E algo assim, ó. Tá? E umas marcas aqui, assim. Tá? Ao invés então de a gente ter observado apenas duas marcas no detector, o padrão de interferência, que é esse padrão que a gente está observando ali, ele mostra diversas marcas. E toda vez que duas ondas se cruzam em pontos de máximo, elas vão sofrer o fenômeno que a gente chama de interferência construtiva. E as amplitudes elas vão ser sempre aumentadas, sendo detectada, então, né, no nosso padrão de difração, como um ponto azul. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. No nosso caso aqui, serão esses pontinhos aqui. Ó. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse cara aqui é o nosso padrão de difração. Ok? Então, como a gente estava falando, quando duas ondas, né, se cruzam em pontos de máximo, elas vão sofrer interferência construtiva, as amplitudes delas são aumentadas, e no detector, no nosso padrão de difração, é como se fossem esses pontinhos azuis que são identificados ali. Agora, se duas ondas se encontram fora de fase, com o máximo de uma fora do máximo da outra, a interferência é o que a gente chama de destrutiva, e a amplitude ela é diminuída, podendo até mesmo às vezes zerar. Tanto que a onda não é detectada no nosso padrão de difração, que seria essa ausência dessa coloração azul, né, desses pontinhos azul. Na prática, o que eu estou falando para vocês? Se eu pego aqui, vamos supor que isso aqui seja a onda, algo assim. Eu pego uma outra, parecida, né, com essa, seria algo assim. Quando eu fizer a soma disso aqui, é como se eu tivesse agora um cara muito maior. Ok? Isso é o que a gente chama do efeito construtivo. Tá? E a gente também pode ter o contrário, que é quando a gente tem assim. Ó. Os máximos estão em opostos. Ó, tá vendo? Então, isso aqui daria o quê? Né? Como falei para vocês, pode até zerar. Daria como se fosse uma linha reta. Beleza?
Então o efeito fotoelétrico ele prova, né, na verdade, que a luz ela é partícula, enquanto os padrões de interferência provam que a luz é uma onda. E agora, então, o que é luz? Bem, é simples. A luz são os dois, né? A luz, ora, se comporta como partícula e ora se comporta como onda. Ela tem esse efeito de dualidade. E ainda não conseguimos juntar, né, essas duas coisas na mesma teoria. Então, usamos cada uma delas de acordo com a situação. Ou seja, quando for melhor a gente usar a luz na forma de onda, a gente trata ela como onda. Então a gente vai usar, né, alguns termos ali como frequência, comprimento de onda e etc. E quando a gente trabalhar como uma partícula, a gente vai ser mais conveniente a gente pensar ela como um fóton, ou, sei lá, uma energia do fóton, algo do tipo, ok? E vai vir agora um outro cara que vai falar para a gente o seguinte, o Broglie, na verdade, né? Broglie. E ele vamos ver como que é a relação de Broglie e a dualidade do elétron. Então aqui, vamos ver aqui. Broglie e dualidade do elétron. Ok? Mas se a radiação, que antes, que a gente viu, né, era onda, agora é partícula e onda ao mesmo tempo. Por que o elétron, então, era partícula? Não pode ser partícula e onda ao mesmo tempo? E é meio confuso esse negócio todo mesmo. Acontece que o elétron também faz algumas coisas que só são explicadas se a gente considera ele como partícula. Mas ele também faz outras coisas que só dá para ser explicado se a gente tratar ele como onda. E por isso a gente também diz que o elétron ele tem a dualidade onda-partícula, assim igualzinho como a luz. E quem disse isso primeiro foi o Broglie. E ele juntou algumas fórmulas de Einstein e de Planck e ele juntou tudo em uma só. Ele disse o seguinte. Tá? Onde esse lambda é o nosso comprimento de onda. Então esse cara aqui é o comprimento de onda. H é a constante de Planck. Certo? E P, que também às vezes a gente pode chamar como Qzão, né, é o momento, também chamado de quantidade de movimento. Tá? Então isso aqui é o momento. E a gente sabe que momento ele é o produto entre a massa e a velocidade de um corpo, ok? Então, se a gente substituir isso aqui de forma mais ampla, a gente tem que o comprimento de onda é igual a constante de Planck mv, certo? E olha que doido que a gente tem nisso aqui agora. Na mesma equação, a gente tem comprimento de onda, que é uma parada que só está relacionada à onda, né? A puramente comportamento ondular, e massa, que é uma coisa associada puramente a partículas. Então, segundo Broglie, o elétron tem essa dualidade, partícula e onda. Então, toda vez que a gente coloca a massa e a velocidade da partícula na fórmula que a gente está vendo aqui, existe um comprimento de onda associado a esse cara, certo? Então, por exemplo, galera, a gente pode até pensar no seguinte, por que no mundo macroscópico, né, macroscópico eu digo o nosso mundo, né, o nosso mundo que a gente consegue enxergar, tem pouca interferência? Por que isso acontece? Vamos pensar assim, no mundo macroscópico, se você observar bem, o comprimento de onda relacionado vai ser sempre muito pequena. E a gente pode basicamente ignorar. Por quê? A massa desse cara vai ser absurdamente grande. Certo? Então, o que acontece? A gente vai ter que, no mundo macroscópico, a dimensão do comprimento de onda é muito pequena. Então ela pode ser completamente ignorada. Mas no mundo dos elétrons, prótons e nêutrons, você observa que tem uma grande diferença. Por quê? Na quântica, a fronteira entre partícula e onda é uma parada muito tênue.
É muito singular. É como se o elétron fosse, às vezes, onda, às vezes partícula. Ou, se você for capaz aí, né, de aceitar, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? E por que isso é importante a gente analisar essa fórmula? Porque, por exemplo, no mundo dos elétrons e dos prótons e dos nêutrons, essa massa ali de baixo ela vai ser muito pequena também. Então, o que vai acontecer? Essa massa ela acaba fazendo com que, por ser um fator pequeno, o comprimento de onda aumente e, por consequência, você tenha comprimentos de ondas significativos, certo? Então, você tem uma espécie de comportamento ondular, ok? E agora a gente tem que pensar no seguinte, já que a gente viu que o elétron tem, ela tem essa dualidade, né, partícula e onda, e a gente viu uma equação de Broglie que junta essa dualidade partícula e onda, a gente tem que entender agora o princípio da incerteza, ok? Para entender isso aqui, eu trouxe um exemplozinho para a gente. A posição dessa bolinha e como seria a onda, né? A função de onda que relaciona ela. A gente consegue observar claramente aqui que a bolinha está na posição 3, certo? Mas se eu perguntar para você, qual é a posição da onda? Fica aí o questionamento, né? É difícil a gente conseguir observar isso. A gente até pode dizer que é onde está sobre esse pedaço ali, né? Que equivale mais ou menos 8 centímetros no nosso desenho. E tem seus máximos, né, na posição 3 e na posição 6. Mas a onda, ela na verdade, ela está em toda essa nossa reta, né? E não tem uma posição específica. E lá no começo da nossa conversa sobre átomos, a gente comentou que o conceito de trajetória não faz muito sentido na quântica. Esse é um conceito da física clássica. Então, quando a gente começa a considerar a característica dual do elétron pela equação de Broglie, se a gente especifica a massa e a velocidade do elétron, então sabemos um comprimento de onda associado. E não podemos, então, localizar uma onda. O que isso significa? Significa que, se você sabe exatamente a massa e a velocidade do elétron, não tem como você determinar a posição dele. Por outro lado, se você sabe a posição exata, não tem como você calcular a velocidade. Então, ou a gente sabe o comportamento de partícula desse cara, ou a gente sabe o comportamento de onda. Então, ou eu sei posição, ou eu sei a velocidade desse cara, beleza? Então, novamente, a gente vai fazer uma recapitulação aqui para esse final. Então, se a gente sabe massa e velocidade, não sabemos então a posição, tá? Mas se a gente sabe posição, não sabemos massa e nem velocidade. E essa relação entre o momento linear e a posição é chamada de complementaridade, ok? Então, quanto mais certeza a gente tem sobre o valor, por exemplo, do momento, menor a gente vai ter certeza sobre o valor da posição. Então, a incerteza da posição e a incerteza do momento são inversamente proporcionais. E pelo princípio da incerteza de Heisenberg, então aqui, princípio da incerteza de Heisenberg, a gente tem então que a variação do momento multiplicado pela variação da posição tem que ser igual a meio esse H cortado. Note que não é mais o H, tá? Esse ΔP, na verdade, não é variação. Eu disse variação só para a gente ter essa ideia já de cara, olhar assim, é variação. Mas não é. O nome disso é incerteza. Então, esses caras dizem o seguinte: a incerteza do momento, que é o ΔP, a incerteza da posição, ΔX, e o H cortado, que esse H cortado, né, nada mais vale do que isso aqui, ó, tá? Só para a gente saber. O H cortadinho, ele é igual ao H sobre 2π, tá? Ele é equivalente à constante de Planck dividido por 2π. Esse meio H cortado é considerado um valor mínimo. Isso porque a gente pode não saber nada da posição e nada do momento também. E aí, ambas essas incertezas iriam para o infinito. A relação de Heisenberg, que a gente está mostrando aqui, ela é uma situação limite que diz que, uma vez que uma das incertezas seja conhecida, a outra tem que ser maior ou igual
a determinado valor calculado por essa relação que a gente viu aqui em cima. Então, muitas vezes consideramos que as massas são conhecidas com as incertezas irrelevantes. Em toda incerteza do momento se deve, na verdade, à incerteza da velocidade. E nesse caso, o princípio de Heisenberg, ele ficaria algo assim, ó: m dvzinho dx igual a meio h cortado. Notando que a gente está relacionando isso porque a incerteza do momento, quando a gente conhece a velocidade, está associada à velocidade. Então, de conclusão dessa aula, o que a gente tem? Vimos que a luz tem características de onda e características de partículas. Vimos também que o elétron tem característica de onda e também característica de partícula. E, além disso, a gente viu que o elétron tem natureza ondulatória. Então, não podemos especificar a posição caso a gente já conheça a velocidade e a massa do mesmo, ok? Então, novamente, o mais importante desse princípio da incerteza é, uma vez que eu conheço massa e velocidade, eu conheço o momento, eu não conheço a posição, beleza? Então, a incerteza está relacionada à posição. E o contrário também é recíproco. Caso eu conheça a posição, eu não sei calcular essa incerteza, quer dizer, eu não sei calcular o momento, porque eu não sei massa e nem velocidade, ok? Então, gente, fica aí a nossa aula de hoje sobre vários assuntos, incluindo deles o efeito da dualidade onda e partícula do elétron e da própria luz, ok?